Raquelzinha, é isso. Aí todo mundo dá o ok. Muito bem. Então, de novo, Tioxin-san, para falar do tríplice treinamento. Tioxin-san, é uma honra receber aqui. Quer dizer, nunca saiu, né? Mas está aqui conosco aí, lhe ouvir é sempre muito agradável, porque é sempre muito profundo, não fica com firula. Essa é a questão. Então, se enfia na prática, se lambuza e pronto, não fica lambendo o prato de mingau pela borda, sem botar uma colherada na boca. É assim que vejo muito Tioxin. Sempre muito, enfim. Meu amigo, querido irmão do silêncio, é assim que eu gosto de chamá-lo. Camarada, na realidade, eu prefiro o termo camarada do silêncio, mas enfim. Com você, Tioxin, acho que já gravei um preâmbulo de novo. Obrigado, Berti. Boa noite, está todo mundo me ouvindo, né? Segundo dia de Seixim. Como são 4 dias, então a gente está no topo da montanha, né? A partir de amanhã é ladeira abaixo. Qualquer dificuldade com a minha conexão, por favor, me avisem. Ela está dando umas titubeadas aqui. Bom, o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje, ele está um pouco linkado com a última vez que a gente conversou sobre Nobre Caminho Óctuplo. Chama Sangaku. Sangaku é estudo tríplice. E ele é dividido em 3 pilares, chama Kai-Jo-e. Kai são os preceitos, Jo é a concentração, o Samadhi, e a sabedoria. Basicamente, todo o ensinamento do Buda você pode estruturar dessa forma, nesse Sangaku, nessa prática tríplice, ou estudo tríplice, treinamento tríplice. Os preceitos são as virtudes que nos servem para orientar nossas ações. Quando a gente age pela virtude, a gente mantém nossos corpos e mentes em paz para o Samadhi. E desse Samadhi, dessa concentração, emerge a sabedoria que clarifica a realização e sua concretização de fato no mundo, e a prática das virtudes e preceitos. Então é sempre um ciclo. Assim como o Nobre Caminho Óctuplo, todo o treinamento do budismo, uma coisa influencia a outra e vice-versa. Se você observar bem, lembrando da última vez que a gente conversou, esses 3 aspectos, ele inclui o Nobre Caminho Óctuplo inteiro. Então, por exemplo, nos preceitos e virtudes, temos ali a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto. Em concentração, temos o esforço correto, a concentração correta, a plena atenção correta. Na sabedoria, a gente tem o entendimento correto, a intenção correta. Para nós que praticamos o budismo Mahayana, né, esse caminho, na verdade, ele resume o caminho do Bodhisattva. E quem diz isso é Nagarjuna. O Nagarjuna diz o seguinte, separei aqui um trechinho para ler. Naquele texto dele, Carta a um Amigo, ele fala: sempre seja disciplinado na mais alta moralidade, mais alta sabedoria e mais alta absorção. Mais de 150 disciplinas estão completamente incluídas nessas 3. Então vamos começar a destrinchar um pouquinho. Hoje eu não queria me alongar muito, não. Vamos ser bem breves, assim,
para conversar depois. Então, começando com os preceitos, né? Quando o Buda estava imerso em zazen, praticando isso, porque isso tem uma origem, né? De onde vem isso? Isso veio da prática de zazen do Buda. Então, o Buda em zazen, ele percebeu e entendeu o que é benéfico para a vida, tanto pessoal como coletiva, e o que não é benéfico para o cultivo da felicidade. Então, o resultado desse entendimento do Buda é o que hoje nós chamamos de preceitos. Ele é uma compreensão que emergiu do Zazen. Então, os preceitos, eles são instruções que a gente deve manter, perseguir, para que a gente consiga viver em conjunto, numa coexistência pacífica, acima de tudo isso. Então, a gente jamais deveria olhar para os preceitos como tendo um caráter de mandamento, mas, ao contrário, é como um hábito que a gente precisa desenvolver, até que isso se torne a expressão natural das nossas mentes e corpos. Então, o preceito não é algo que você repete roboticamente, porque algo lhe foi dito para ser feito dessa forma. Mas, naturalmente, os preceitos são realizados. Eles são a expressão verdadeira da sua prática. Então, antes de precisar pensar no preceito, você já o pratica. O Buda, conversando com Ananda, que era o assistente dele, né? Primo e assistente dele, ele tem um diálogo do Buda num sutra chamado Kimatya Sutta, que Ananda começa a perguntar ao Buda sobre isso, né? Sobre essas virtudes. Eu vou ler aqui, é curtinho. Então, é Ananda perguntando e o Buda respondendo. Venerável Senhor, qual é o propósito das virtudes hábeis? Qual é a sua recompensa? As virtudes hábeis têm a libertação do arrependimento e remorso como seu propósito e recompensa, Ananda. E qual é o propósito da libertação do remorso? Qual a sua recompensa? Libertação do remorso tem a satisfação como seu propósito, satisfação como sua recompensa. E qual é o propósito da satisfação? Qual é sua recompensa? Satisfação tem o êxtase como seu propósito, êxtase como recompensa. E qual é o propósito do êxtase? Qual é sua recompensa? Êxtase tem a tranquilidade como seu propósito e como sua recompensa. E qual é o propósito da tranquilidade, sua recompensa? Tranquilidade tem a felicidade como seu propósito e sua recompensa. Venerável Senhor, e qual é o propósito da felicidade? Qual a sua recompensa? Felicidade tem concentração como seu propósito e sua recompensa. E qual é o propósito da concentração? Qual é sua recompensa? Concentração tem conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são, como seu propósito. Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são, como sua recompensa. E qual é o propósito do conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são? Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são, tem desencantamento e desapego como seu propósito. E qual é o propósito do desencantamento e desapego? Desencantamento e desapego têm conhecimento e visão da libertação como seu propósito. Conhecimento e visão da libertação como sua recompensa. Então, o Buda sai fazendo esse encadeamento de como a prática das virtudes e dos preceitos, nesse caso, vai levar nada mais do que a prática no final. Porque a última frase, quando ele diz desencantamento e desapego, tem conhecimento e visão da libertação. Isso é a prática de Zazen. A prática da libertação completa, ou seja, a prática do nirvana em si mesmo. Então, as virtudes pavimentam o caminho da prática. Não adianta sentar a bunda na almofada
se você passou o dia inteiro provocando sofrimento, porque você senta com remorso. Então você não consegue se abandonar naquilo, você senta com culpa. E da mesma forma, não adianta praticar zazen e levantar da almofada para causar sofrimento. Você não, uma coisa não consegue existir sem a outra, porque os ensinamentos do Buda emergiram da prática de zazen. Então, se essa prática de zazen não vai para o mundo, então você não pratica zazen. É simples assim. Porque todo o conhecimento do Buda e todo o ensinamento dele veio da prática. Então, o zazen precisa ser levado para a vida em forma de virtude. Então, precisa sentar com bastante entrega, com bastante desencantamento, com bastante desapego, para que esse conhecimento e visão de libertação realmente surja para agir no mundo. Os preceitos, como eu falei, para agir no mundo, não é para meramente um benefício próprio. Embora ele traga felicidade e tranquilidade, isso, na verdade, só faz sentido quando ela é espalhada no mundo. Então, como é que hoje a gente organiza esses preceitos, né? Essas virtudes? Começa com tríplice refúgio. Toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, igual a gente fez na semana passada na cerimônia de Vesaka. Além dos 3 refúgios, há os 3 preceitos puros, que são evitar o mal, praticar o bem e libertar todos os seres. Esse que eu estou falando, essa organização, é como é organizado no Zen. Outras escolas assim organizam esses preceitos de outras formas, mas no final é a mesma coisa. E temos os 10 preceitos maiores, né? Não matar, não roubar, não praticar atos sexuais impróprios, não mentir, não se intoxicar, não falar dos erros alheios, não se elevar nem rebaixar os outros, não ser mesquinho com o Dharma ou com bens materiais, não ser levado pela raiva e não falar mal dos 3 tesouros. E, por fim, às vezes também é incluído nesses preceitos os 4 votos do Bodhisattva, né? Vamos para lembrar, são: os seres são inumeráveis, faço o voto de libertá-los todos. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de extingui-las todas. Os portais do Dharma são incontáveis, faço o voto de apreendê-los todos. E o caminho do Buda é insuperável, e faço o voto de percorrê-lo todo. Então, quando a gente reflete bem profundamente sobre isso, assim, e a gente percebe que a prática por meio dos preceitos, ela não é uma prisão, ela não é um conjunto de dogmas, de mandamentos morais, um conjunto de regras para a gente seguir metodicamente, né? Como se fosse uma lei. Vamos seguir essas leis aqui. Mas esses preceitos, eles são realizados naturalmente quando se desperta a sincera devoção ao caminho. Ou seja, quando a gente se empenha com todo o nosso corpo e mente ao Dharma. E é isso que talvez possamos chamar de despertar a mente Bodhi. Bodhidharma tem uma fala atribuída a ele, né? Bodhidharma foi o primeiro ancestral na China. E ele diz assim: despertar a mente de Buda é chamado receber verdadeiramente os preceitos. Isso é quase que ouvir Mestre Dogen falando. Sempre lembrando de precisa despertar a mente de Buda, precisa despertar esse bodhicitta, né, o Bodhaishin. O que é praticar os preceitos, recebê-los e manifestá-los no mundo? É justamente despertar essa mente. E essa mente abandona completamente aquela vida autocentrada. É como se você se tira do meio. Quando você se tira do meio do caminho, então verdadeiramente você manifesta essa mente. Ou como diz Mestre Dogen, estabelecer a mente Bodhi
significa fazer o voto de e se esforçar para que, antes de eu mesmo cruzar para outra margem, eu conduzirei todos os seres vivos a cruzarem. Mesmo que sua forma seja humilde, aqueles que estabelecem esta mente já são os professores e guias de todos os seres vivos. Eu acho que eu escolhi esse trecho toda vez que a gente vem conversar no Sextim. Eu já repeti, você já deve saber de cor. Mas é que ele resume muito bem o que é essa questão dos preceitos da virtude, o que é essa questão de estabelecer essa mente Bodhi, né? Ela não é uma fala retórica, né? Ela é verdadeiramente se tirar do caminho. Nós somos o elemento que estamos atrapalhando nesse momento. Então a gente se tira do caminho e deixa que os preceitos se manifestem, né? Verdadeiramente de coração, né? Isso não é fácil, lógico. A gente tem nossas dificuldades, mas não tem importância isso. Se você desperta essa mente sincera de praticar, mesmo quando você erra, você acertou, porque o que importa é que você agiu com essa mente do caminho. Então, essa é uma pincelada sobre o primeiro aspecto, né, desse treinamento tríplice, né, de Sangaku. O segundo é a concentração, ou Samadhi, né? A Samadhi também às vezes é chamada de absorção meditativa. Enfim, é essa concentração que a gente trabalha no estado de plena atenção profunda, né? Essa prática de concentração, ela pode e deve ser realizada permanentemente. Qualquer pessoa pode fazer isso, em qualquer momento, em qualquer lugar. Para explicar o que é isso dessa atenção e dessa concentração, eu trouxe um trechinho do reverendo Shunya Sano. Ele é ligado a Sotoshu, ele é um monge zen, e num dos artigos dele ele fala o seguinte: em japonês, isto é referido como shikan, ou paragem e observação. Paragem significa manter a calma e preservar a sua compostura. E observação significa observar claramente o verdadeiro estado do mundo que nos rodeia. A iluminação é alcançada através da prática desta forma verdadeira de concentração meditativa. Eu gosto dessa forma que ele explica Shikan, assim, como paragem e observação. Porque aqui no caminho para o mosteiro, no meio da estrada, tem uma pedreira abandonada. E virou uma lagoa, assim, um negócio bem bonito. E no começo da manhã, no final da tarde, você olha para aquilo assim de ponta a ponta no horizonte. Então, é como se você visse, se sua mente assim se estabelecesse em cima de todo aquele cenário. Então, ela para e observa, ou ela paira sobre tudo isso. Então, nesse momento, você enxerga cada pedaço daquele horizonte. É isso que é essa concentração. Você está tão presente naquilo que nenhum pedaço lhe escapa da sua visão. Então, nessa divisão de treinamento tríplice, esse samadhi não é sinônimo de zazen, é preciso dizer, né? Porque zazen inclui todos os três treinamentos. Lembra que eu falei, tudo que o Buda ensinou, todo o Dharma surgiu do Zazen, não surgiu de nenhum outro. Ele não pesquisou na Enciclopédia Barça, ele não foi no Wikipedia, ele não escutou de ninguém, tudo emergiu do Zazen. Então, essa plena atenção, essa paragem e observação, não é sinônimo de Zazen nesse momento. Ela está incluída no Zazen, né? Mestre Dogen e Mestre Keizan têm duas falas assim que dá para perceber bem isso assim. Mestre Dogen fala no Shobogen Zuzui Monkin: quando estamos sentados em zazen,
Qual preceito que não é observado? Qual mérito que não é reconhecido? E mestre Kezan fala assim: além disso, Zazen não está relacionado com preceitos, samadhi ou sabedoria, mas inclui os três estudos. É por isso que a gente às vezes bate tanto nessa mesma tecla, né? Parece que a gente é meio obcecado por isso, assim, não, o que importa é praticar Zazen, o que importa é praticar Zazen. Mas não é porque a gente é maluco, não. Talvez seja um pouquinho, mas é porque é dessa prática que emerge isso de verdade. Emerge a virtude e emerge essa concentração que nada escapa à vista verdadeiramente, né? E não por um condicionamento, mas pela manifestação verdadeira do si mesmo, né? Então, o treinamento desse samadhi, ele emerge do zazen e vai para a vida cotidiana. E, e se manter nessa concentração não tem nada a ver em se manter assim num estado de torpor, assim, como se a gente estivesse andando sobre nuvens, né? Aquela imagem estereotipada, né? Os grandes mestres nunca se comportaram desse jeito, né? Tentando aparentar de alguma forma que eles tinham alguma sabedoria. Todos os mestres tinham personalidades completamente distintas uns dos outros, assim. Então, quando a gente pratica isso, a gente não se torna outra pessoa no sentido de que a gente deixa de ter uma forma de expressão no mundo. Então, desconfie sempre de uma fala muito mansa. É por isso que de vez em quando eu tenho meus rompantes também. Não é isso que define esse estado de concentração, né? Esse estado de samadhi, esse estado de virtude, ele é definido por uma prática profunda, né? Ou vou citar um trecho que eu já falei outras vezes aqui de Mestre Dogen, mas Mestre Dogen, no capítulo do Shobogenzo, O Edu travou? Vou dar um pause aqui. Isso, boa ideia. Pronto, o Zoom já falou aqui, recording in progress. No capítulo Caim Zamai, Samadhi, o Samadhi como oceano, Mestre Dogen fala sobre isso, né? Eu passo aqui. Aqueles que são Budas e ancestrais estão sempre em Samadhi, estão sempre em Samadhi, o estado como oceano. Nadando neste Samadhi, eles têm momento de ensinar, momentos de viver e momentos de se moverem. Então, Samadhi nada tem a ver de ficar dopado, naquele estado letárgico. Samadhi tem a ver com ensinar, viver e se mover. Tem a ver com a vida cotidiana. Não, o Dharma de Buda, ele, quando a gente mais vai estudando a vida dos mestres, e a melhor forma da gente entender como é que isso se manifesta é estudando a vida dos mestres, assim, não é algo que ele tira do mundo, mas ao contrário, ele joga no mundo. E você continua vivendo no mundo. Então, quando você realiza essa virtude e essa concentração, você pode agir livremente e de forma humana e nas ações cotidianas humanas. E aí então o caminho é expressado nos atos mais triviais. Esse é o grande milagre do budismo. São as coisas mais triviais sendo manifestadas por meio do caminho. Então, Mestre Dogen, mais uma vez, ele fala no capítulo Daigo,
também do Shobogenzo, que significa grande realização, ele diz assim: portanto, alcançar a grande realização, chegar à verdade sem perceber, refletir sobre a realização e brincar com a realização, e esquecer a realização e deixar ir, e agir. Estes são apenas o estado cotidiano dos ancestrais budistas. Quem me apontou esse trecho foi Mestre Tokuda, da última vez que eu estive com ele. Ele me fez ler esse trecho, acho que nos 5 ou 6 traduções diferentes do Shobogenzo. Ele pegou assim um estoque de Shobogenzo que ele tinha e jogou isso na mesa. Aí fez, Joshi-san, vai traduzindo aí, vai traduzindo. Porque a gente estava conversando sobre isso, né? Da realização. E desse estado de samadhi, né? Porque quando a gente tem a oportunidade de conversar com o mestre, a gente fala um pouco sobre a prática que vem tendo, né? E tira as dúvidas. E eu perguntando sobre isso, aí ele fez, lê Daigo. Aí ele foi lá na biblioteca e trouxe, assim, sem brincadeira, umas 5 ou 6 traduções do Shobogenzo, e a gente saiu lendo de uma a uma, e lia, e aí eu falava para ele a tradução, aí ele, não tá boa, lê outra, não tá boa, é mais ou menos isso, e e eu fiquei com esse parágrafo da grande realização até agora, assim, comigo, assim, porque a gente, lógico, todos nós praticamos para nos libertarmos do sofrimento, para realizar isso que a gente chama de despertar. Mas a grande verdade é, como vem Mestre Dogen diz, a grande realização é apenas o estado cotidiano dos ancestrais budistas. Ou seja, se não manifesta isso na vida, em qualquer ato, como segura a colher, como limpa a bunda no banheiro, qualquer coisa, é assim que se manifesta a grande realização. Não vamos sair flutuando numa nuvenzinha. Não é isso. Não é um estado de deslumbre, é um estado de pé no chão mesmo. É a realidade concreta sendo apreendida de uma vez por todas, né? Vamos chegar ao terceiro ponto agora. Sabedoria é o que fecha esse estudo tríplice do caminho, o treinamento tríplice. Observem que a gente vai concluir com sabedoria, mas observem que um permeia o outro o tempo inteiro. Um tempo inteiro. Essa percepção de concentração, ela é pura sabedoria. Essa concentração agindo no mundo nada mais é do que os preceitos, as virtudes. Então, vem o terceiro pilar, vamos dizer assim, que é sabedoria. Prajna, né? A gente fala muito de Prajna Paramita. Prajna é a assimilação profunda do Dharma, das 3 marcas da existência, da interdependência, e com isso, finalmente, ser liberado do sofrimento ou dos fatores de continuidade do samsara, para usar um termo mais técnico. Mas essa sabedoria, ela não é com o cérebro só, de forma analítica, mas ela inclui a forma analítica também. Só que vai além, porque entender só com o cérebro, de forma analítica, até o momento não resolveu nenhum dos nossos problemas, pelo menos não as grandes questões da humanidade. Nos ajudou a fazer muitas coisas, obviamente, mas prajna, essa compreensão, você precisa entender isso até mesmo com suas unhas. Então, você entende isso com até aquilo que você acha que não pode entender. É por completo. Agora, dizer isso é diferente de dizer que não há nada a ser compreendido. Ou como se diz muito assim, o Zen está além da compreensão. Não é verdade. Quando se realiza, se compreende e se é capaz de transmitir isso. É isso que os mestres ancestrais têm feito por séculos e séculos. Eles entenderam isso e eles, por entenderem, realizarem isso, eles são capazes de ensinar isso, transmitir. Eles não precisam transmitir isso
de forma como a gente está acostumado. Eles transmitem isso por inúmeros métodos. A gente está estudando o Sutra do Lótus lá no Clube do Livro, né? Isso são os meios hábeis. Os meios hábeis são a expressão do caminho de formas completamente diferentes, né? Então, quando a gente diz assim, o Zen ou Dharma está além da compreensão, cuidado, reflita bem sobre isso, porque se está além da compreensão, não tem sentido nenhum praticar. A gente compreende, sim, mas a gente compreende de uma forma que a gente não ainda está acostumado a compreender, porque a gente não realizou. A gente a gente costuma ouvir assim, né, que a gente tem que parar de julgar e ver as coisas como realmente são. O Buda, no trecho que eu li conversando com Ananda, ele fala um pouco isso. Veja as coisas como elas realmente são. Ou não julgue porque as coisas são o que são. É o que é. Uma vez me disseram isso, o que é Zen? Aí a pessoa me respondeu assim, o Zen é o que é. Aí eu pergunto para vocês, o que diabos isso quer dizer? Porque se não tiver apreendido isso com os ossos, com a medula, é só abobrinha para colocar na legenda da foto do Facebook. Então, quando o Buda diz a grande libertação, vendo as coisas como elas são, isso não é trivial assim, simples. Ele está dizendo que você precisa entender, como diz o Mestre Dogen, com os ossos e com a medula. Isso é uma compreensão muito profunda. Por isso que a gente conversa sobre o Dharma, a gente estuda o Dharma. É muito importante para guiar o nosso caminho, mas se a gente não realizar isso na postura de zazen, não entende, não adianta. Não adianta, simples assim. Porque o conhecimento do Buda, repito, não emergiu do trabalho analítico dele, emergiu da prática de zazen, né? Então, é esquecer as coisas, esquece as coisas e deixa que as coisas voltem a ser novamente, mas sem um fio de hesitação e dúvida, sem deixar rastro. Como a gente pode dizer assim, realiza esse vazio, realiza a gênese condicionada. Isso você pode ver como isso acontece vendo os mestres, os nossos mestres contemporâneos, quando eles seguram uma vassoura e varrem. Eles não precisam falar para você aprender com eles, né? Então, realizar essa sabedoria mesmo sem encontrar nenhum rastro de poeira no chão, conseguir segurar uma vassoura da forma correta e varrer. Não há poeira nenhuma, mas você sabe segurar a vassoura? Essa é a sabedoria. É, é muito mais do que simplesmente dizer as coisas são como são, né? Eu vou citar um Bico Theravada que fala um pouco sobre isso. O nome dele é Buddhadasa, né? Ele diz assim, abre aspas, a compreensão depende, em certa medida, do uso do raciocínio, do intelecto racional. Prajna vai além disso. Um objeto conhecido pelo insight foi absorvido, foi penetrado e confrontado face a face. A mente tornou-se completamente absorvida por aquilo, por meio de exame e investigação tão sustentados que surgiu um desencanto não racional, mas genuíno e sincero com aquela coisa, e uma completa falta de envolvimento emocional com ela. Consequentemente, o treinamento budista de insight, é a forma que os Theravadas usam, né, ou prajna, não se refere à compreensão intelectual do tipo usado nos círculos acadêmicos atuais, nos quais cada indivíduo pode ter seu próprio tipo particular de verdade. O insight budista deve ser intuitivo, claro e imediato. Deve ser o resultado de ter penetrado no objeto por um meio ou outro até que tenha feito uma impressão definitiva e indelével na mente. É uma linguagem um pouquinho diferente, né, de como a gente costuma falar no Zen, né? Mas se a gente
puder transformar para um jeito mais assim, da forma que a gente fala, eu vou dizer como... Eu acho, o João está aqui na sala, eu acho que na instrução de Zazen que eu dei para ele e uma outra moça recentemente, eu falei isso. É que você começa a praticar, existe um você. Aí depois de um tempo de prática, não existe mais você. E aí, enfim, pode novamente existir você. É a mesma coisa quando você olha os objetos e a realidade. Uma hora existe a realidade, mas você precisa deixar isso de lado. Você precisa esquecer, porque você está olhando o seu ponto de vista equivocado, limitado. Então você esquece, você deixa cair corpo e mente. E aí, quando não existe mais nada, aí novamente surge tudo de novo, de forma verdadeira. Posso estar equivocado, posso estar falando um monte de bobagem, mas eu estou só compartilhando assim, um pouco assim, do que eu vou entendendo com o tempo. Então a gente fica saciado com esse Dharma, saciado. E saciado com isso, a gente gira a roda do Dharma. E quando a gente gira a roda do Dharma, então não tem mais ninguém girando a roda do Dharma. É o si mesmo realizando, como diz, a gente está estudando o Genjo Koan, é o si mesmo atravessado pelos 10.000 Dharmas. Então, é assim que vai funcionando. E aí a gente esquece até mesmo disso. E faz o quê? Vai para a vida cotidiana. Mestre Dogen tem um capítulo do Shobogenzo que chama exatamente Vida Cotidiana, Kajo. Eu vou ler um trechinho para vocês. Abre aspas, né? Mestre Dogen falando: o grande mestre Musai da cabana Sektoan, na montanha de Nangaku, diz: eu montei uma cabana e não tenho riquezas. Depois de terminar uma refeição, espero calmamente tirar uma soneca. Mestre Dogen comenta agora: terminei uma refeição, uma experiência que ele repete continuamente, é a ideia e as palavras de um ancestral budista que experimenta refeições. Quem ainda não terminou a refeição, ainda não está satisfeito com a experiência. Ao mesmo tempo, esta verdade de calma tendo terminado uma refeição é realizada antes da refeição, é realizada durante a refeição e é realizada após a refeição. Eu não entendi, foi nada. Mas eu ainda não sei comer nada. E nem sei tirar uma soneca. Mas um dia a gente faz essa sabedoria emergir, né? Obrigado, minha gente. Era só isso. Só isso? Excelente, Joshin-san, muito, muito tocante. Olha lá, Daigo batendo palma, isso mesmo. Que beleza, viu? Bom, vou abrir, né, para... Olha lá, Raquelzita, Kyoho-san, com a mão ali, é para fazer pergunta, não é isso? Eu não sei como é que faz isso, Na mas... verdade, estava batendo palma, mas eu sempre esqueço como é que levanta a mãozinha. Eu não sei onde é. Mas, Xoxin-san, ontem eu fiquei conversando com o Lama à tarde. O Lama, eu falo com ele, o senhor é meu companheiro de retiros, porque eu sempre fico escutando as palestras ou as falas dele durante os retiros, esses que a gente tem feito aqui, né? Mesmo que eu não ligo televisão, mesmo que eu não esteja, às vezes, nos azens, eu não faço nada que não seja retirar mesmo. E esses dias tenho descansado um pouco. E aí, ontem, tirando umas dúvidas com ele sobre o Latong, eu falei, ô, eu tô achando que o Latong é o Zazen. Ele falou, não sei, porque eu não sei o que é Zazen. E eu não consegui explicar. Eu falei, gente, olha que vergonha, né? E aí, eu não quero incomodar a Shoei-san, porque ele está imbuído lá
no projeto que está tendo lá. E aí, Shoshin-san é muito bom para explicar. Shoshin-san, você sabe explicar com palavras o que é o Zazen? Porque eu não consegui explicar para o Lama. Falei, ô Lama, ó, o senhor vai me desculpar, mas eu vou ter que pedir Shoshin-san para conversar com o senhor. E aí depois a gente conversa sobre, de novo, para o senhor tirar minhas dúvidas. Olha como é Uma difícil, né? vez. Ele me pegou de surpresa, assim, a gente fica zazen, zazen, zen, zazen, e aí ele falou, o que é zazen? Aí eu falei, nó, apertou. Que trem é esse, né? Você sabe com certeza o que é Zazen. Uma vez perguntaram, uma repórter perguntou pro Louis Armstrong, né? O que é jazz? Aí ele fez, se você precisa perguntar, você nunca vai saber. Que beleza. Poxa. Não vou conseguir. É isso, né, Raquel? É sentar numa postura e ficar. Mas essas perguntas, essas respostas retóricas que a gente dá às vezes, né, do Zen, assim, lacônicas, né, eles falam, não sei, ficam assim pensativos, né, mas eu fiquei pensando nisso desde ontem, como é que explica Zazen, né, gente, assim, com palavras, é muito difícil, eu não consigo, não consegui, tô com isso desde ontem na cabeça. Shoei-san, que é muito falastrão, vai conseguir. Se ele não souber, ele inventa. Isso tem sido passado de geração em geração há 2.500 anos, né? E todos os ancestrais falaram disso de formas diferentes. E todos eles estavam falando a mesma coisa. Então, quando a gente fala brincando assim no Zen, né, citando o que é jazz, ou dá uma resposta que não é resposta, é porque as respostas já estão dadas, né? 2.500 anos de respostas. A gente não precisa de mais palavras para explicar Zazen, a gente precisa sentar em Zazen. Só é isso, né? Quem quiser conhecer Zazen, senta em Zazen, né? E conhece. Gedu, tem uma pergunta. Porque não é nem a primeira vez que eu escuto falar que quando a gente às vezes entende, né, tem a compreensão de algo, então aquilo já se realiza. Mas eu não sei, às vezes isso não acontece comigo, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente vai observando, né, se apurando, se polindo em algumas ações, né? Eu vou até citar um exemplo para ficar bem claro, para talvez você poder me ajudar de forma mais direcionada, né? Por exemplo, assim, eu já reparei que quando às vezes alguém vai conversar comigo, eu fico às vezes esperando a pessoa terminar de falar para despejar as minhas coisas também, né? Então, e assim, pelo Zazen, assim, pelos ensinamentos mesmo aqui, com vocês, acompanhando, assim, não é um comportamento adequado, né? A gente, às vezes, tem que tentar ali escutar a pessoa e estar ali pela pessoa e se interessar, né? E não, assim, ficar querendo, né, jogar as coisas da gente em cima também, como se fosse uma troca, eu te escuto, você me escuta, ou ficar dando opinião. Tem que tentar ser um pouco mais sensível. Mas é tão pouquíssimas vezes que eu consigo alcançar isso, e aí eu me sinto assim traída, porque assim a gente tenta, né? Entende, porque eu já percebi esse comportamento meu e tento mudar, mas não é sempre que eu alcanço, entende? Então eu sinto como se fosse uma coisa que eu compreendi, talvez, né? Por observar esse comportamento meu, mas eu não consigo alcançar sempre. Eu sempre tenho que estar me apurando, e não só nisso, né? Várias outras coisas também, né? Não vou citar todas, né? Mas a gente sempre vai tentando se apurar e parece que é um serviço, assim, que não acaba. Enfim. Aí eu queria entender por que que eu
não alcanço isso, as duas coisas ao mesmo tempo, né? A compreensão e alcanço também esse comportamento imediatamente. Você sabe como é que Ananda se iluminou? Ananda ia ficar fora do encontro dos grandes monges que iam repassar, compilar os ensinamentos do Buda, porque ele ainda não era um arahati, um desperto. E ele se iluminou na hora que ele desistiu de tentar. Então, eu acho que você tem que descobrir qual é o seu caminho, mas às vezes é bom desistir de tentar, porque senão você está fazendo justamente dos preceitos uma amarra e você está fazendo da sabedoria e da compreensão uma conta de 2 mais 2. Então, essa sabedoria, quando ela emergir de fato, você não vai ficar pensando nela quando estiver agindo. Você simplesmente vai agir por meio dela. Não tem, não tem, não tem frase pronta para a vida, né? Então, e não tem nada posto assim de forma, faça isso, assim, assado, e sua vida. Se fosse assim, seria muito fácil e a fórmula seria igual para todo mundo. Mas a prática do caminho do Buda, ela é muito diversa, justamente porque nós somos diversos e diferentes. Então, não tente medir sua prática com a régua de que entendi isso, mas agi ao contrário. Agi certo, mas agi sem entender. Não coloca uma régua na sua vida e saia medindo, né? Isso pode atrapalhar, né? Mas isso que eu estou falando não é nenhum ensinamento, nada, nem é longe de me dar um conselho. É só assim, pensa, olhando para o meu próprio umbigo, das tantas vezes que eu tropeço e faço bobagem, sinto que, em vez de querer colocar uma régua e ficar medindo o que é que eu compreendi, o que é que eu não compreendi, eu sigo praticando. Sabe, se daqui a 20 anos alguma coisa mudar, é melhor que eu não perceba, mas que a pedra que eu tropece perceba que eu mudei, em vez de eu mesmo perceber isso. Que seja natural. Então, pratica apenas assim, se dedica. Isso vai emergindo na vida, isso vai se tornando natural. Você, você vai ter a oportunidade de conhecer Mestre Tokuda, com certeza. E você vai ver como ele é espontâneo, muito espontâneo, assim, muito. E ele é espontâneo quando ele é sério, ele é espontâneo quando ele é brincalhão, ele é espontâneo quando ensina. Em tudo que ele faz, ele é espontâneo, ou seja, ele não está controlando nada, porque é a sabedoria da prática dele emergindo naturalmente. Então, talvez seja melhor assim, né? Dá um medinho só, né? Eu pensar assim, você é espontâneo, aí você só faz besteira. É bom fazer besteira, é bom demais. Tem que fazer besteira mesmo. Senão a gente vira um robô. Tem que, Obrigada. tem que se expressar naturalmente, não pode se esconder, não pode se esconder, né? É, mais uma vez, Mestre Tokuda, ele falou assim, tava eu e outras pessoas, e ele fez, vocês vão passar esse tempo aqui comigo, né? Por favor, me mostrem sua prática.
ele não estava, essa fala dele, da forma que me bateu assim, ele não estava dizendo assim, faça zazen impecavelmente sem se mexer, trabalhe até se matar no SAMU, seja perfeito. Na verdade, ele está dizendo, me mostre quem você é. É só assim que ele pode ensinar. A gente não deve ter medo de fazer besteira, não. A gente tem que fazer besteira, de preferência na frente do mestre. Obrigada, obrigada. Ah, vocês leram, não foi? Daido aqui, dando os agradecimentos. Muito bom, Daido. É. Isso mesmo. Muito bom. Não tem mais questões? Aqui, Márcia, tem uma questão. Olha lá, tem vontade de falar. Estava procurando aqui a câmera. Chuta o balde, faz uma barulheira e fala. Não, só agradecimento à prática do Mongedô, a essa lucidez com que ele nos presenteia sempre que nos faz no ensinamento. Gratidão, muita. Obrigada, Mongedô. Sem perguntas hoje. Obrigado. Maravilha. Não se iluda, não tem lucidez nenhuma. Eu só faço que nem papagaio, eu repito o que eu escuto dos professores. É verdade. Mas você repete de uma forma muito especial. Agradecimentos ao mestre Tokuda também, então. É muito, muito especial. Realmente é tanta coisa nova que a gente tem de parar para pensar, né? E muita é emocionante. Eu fiquei emocionado lhe ouvindo, né? Da sua prática. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Essa conversa, né? Não é palestra, essa conversa que a gente tem nos cestinhos, assim, ou depois do zazen, né? Na quinta e no sábado, é muito importante, assim, para mim, sabe? Vocês não têm ideia, porque acho que não sei se foi ontem ou acho que foi hoje de manhã falando com o Berti assim sobre praticar, né, sozinho. É muito difícil e eu com certeza já teria falhado assim miseravelmente em continuar se eu tivesse que fazer isso sozinho. E toda vez que a Raquel chama para ler um capítulo, o Berti fala para que vai ter que apresentar alguma coisa no Sextim, eu fico bastante preocupado, sabe? Porque é, é muita responsabilidade compartilhar isso, né? Assim, mas aí eu sempre penso, na verdade a gente vai conversar. Então, numa conversa a gente pode cometer erros, assim, aí que a outra pessoa pode corrigir. Mas isso que você falou de é muita coisa, muita coisa para assimilar, né? Ter que estudar mais, tal.
é exatamente isso para mim, assim, do mesmo jeito, porque se eu não tivesse que conversar agora aqui, talvez eu estivesse lendo o Gibi da Turma da Mônica, sabe? Em vez de estar estudando o Dharma. E é justamente por isso que é tão importante praticar em Sangha. Tipo, porque tudo isso que eu tô falando é novo para mim também. É sempre novo. Toda eu, por exemplo, falei aquele trecho de Mestre Dogen que eu repito quase toda vez, que já tá quase decorado. É sempre novo ler. Toda vez que lê, é sempre novo, é sempre novo, é sempre novo. Então, é muito bom assim poder conversar assim sobre o Dharma. De verdade, assim, é muito bom mesmo, porque eu não eu não ensino, né? Eu sou só um noviço, eu não ensino. Na verdade, quando eu estou falando para mim mesmo, sabe? Então, na verdade, são vocês que o fato de falar para vocês, na verdade, é vocês me ensinando. Então, essa é a virtude da sanga, né? Da sanga. É tudo sempre novo, é tudo sempre necessário se dedicar mais. Tem que estudar mesmo. Tem que estudar e tem que praticar. Tem que fazer sextim, né? Como a gente está fazendo. É assim. Nunca é. Eu não falo isso assim de coração, assim, não é para que humildade e tal. Eu não tenho nada de humilde, não. Eu sou bem abusado. Eu vi de uma vala, né, como diz o Berquim, eu vi de uma vala chamada Recife, que é um negócio assim que só tem gente abusada. Mas é porque é assim mesmo, assim. Se nunca tem ninguém ensinando, sabe? Não existe essa pessoa que está ensinando. É sempre ensinar, estudar o Dharma é sempre uma prática de sanga. Então não tem uma pessoa, tem uma sanga. Então não tem um indivíduo, sempre tem um conjunto, né? Edu, você falando das leituras de quarta, né? A gente pega aquele texto, lá vai debaixo, o Berti envia no grupo, né? Aí a gente lê, né? E quando vem a explicação, né? Que você toda vez estuda para explicar para a gente, a sensação é que você está traduzindo ali, mesmo já estando em português. É muito importante para a gente também ficar acessível, né? Eu falo porque eu, por exemplo, não entendo, né? Muitos termos, não entendo muita coisa ali. Então, realmente, assim, fica acessível, né, para compreensão. A gente fala obrigado arriscando falar alguma coisa, porque não tem nem palavras, não. De verdade. Boa noite a todos. Eu queria falar um pouquinho. O Alan. O Allen, sim. Só para responder a Rosângela, tem um grupo, sim, Rosângela. Depois a gente pega seu contato. A gente quase não posta coisas fora, raramente, é só coisas mesmo de interesse. Aí a gente pode passar. Depois do que terminar, eu posso ficar aqui ou alguém para pegar o teu telefone e a gente põe. É isso. Valen, queridíssimo, por favor, desculpa. Boa noite, Monge Berti. Eu quero aproveitar a oportunidade de um tempinho para agradecer. Eu nem cumprimentei ninguém, estou participando do Sextim, comecei a participar ontem, mas hoje eu não pude participar de manhã, mas daqui para frente eu vou estar mais disponível e estou com a intenção de chegar até o final. E muito grato pela oportunidade, mais uma vez. E eu não tenho nada para falar. Eu gostaria de perguntar para o Monge Edu como é que ficou, como é que está o dia a dia de Exoji? A última vez que você falou de Exoji, você estava preocupado com muita coisa e agora eu fico curioso de saber como é que está aí, né? A gente está aí com você e queria saber como é que anda as coisas. Obrigado.
Obrigado, Allen. Estamos aqui, como é o outono vindo com tudo, derrubando 3 toneladas de folha todo dia para rastelar. Estamos indo bem, com as visitações às cachoeiras ocorrendo, né, com bastante controle, assim, com um número bem reduzido de visitantes, né, para poder não aglomerar demais, né, e mesmo a trilha sendo enorme, é sempre bom deixar a gente dar um intervalo para o pessoal entrar, assim, não entra todo mundo de uma vez, sabe? Até para a conservação do lugar e para a proteção delas. Estamos aqui, Zazen e Samu, que não acaba mais. É isso. É, tá na época dos chuveirinhos, que é a flor símbolo aqui do nosso mosteiro, que algumas pessoas chamam de pepalanto, né? Mas é uma espécie parecida com o pepalanto. Então, beleza, começando a esfriar, a secar, daqui a pouco tá uma seca. Mas a gente segue trabalhando. O mosteiro, temos muita sorte assim de ter pessoas aqui que nos ajudam, né? Nos ajudam mesmo, assim, de verdade, assim, trabalho bem abnegado, assim, tanto na questão dos visitantes, assim, que vêm para as cachoeiras, né? Porque não é mero turismo, né? Isso aqui, né? O, o, a, as pessoas que vêm nos visitar são nossos doadores, né? Então são pessoas que estão vindo praticar um dos preceitos, que é dana, né? Que é a generosidade. E a gente precisa receber isso como prática. Então, a gente tem muita sorte de ter pessoas aqui nos ajudando que compreendem essa nossa visão, assim, de que não fazemos comércio, né? A gente não faz comércio, não é isso. E da mesma forma, na manutenção do mosteiro, consigo praticar e participar das atividades online porque tenho pessoa que me ajuda, né, também. Então, a gente trabalha muito, viu, Allen, aqui? Muito. Um dia tá rastelando, no outro tá consertando cano, no outro tá cavando buraco, no outro tá carregando uma tonelada de pedra. Mas é assim mesmo. É a vida na roça, é uma beleza. Não tem um dia igual ao outro, de jeito nenhum. Todo dia é diferente. É assim mesmo. E vai fazendo disso uma prática, né? Vai fazendo disso uma prática. Se levar dessa forma, vai mais fácil, mesmo isolado. Uma saudade danada de todo mundo, lógico. Já faz mais de um ano, né? Faz mais de um ano que não pode vir para cá. Dá uma saudade enorme, assim, enorme. Mas por isso que eu falei isso para o Cristiano, essas atividades que a gente faz é o que sustenta, é a sanga que sustenta, sempre, é a sanga que sustenta, tudo, tudo. Do grão de arroz que entra na tigela para comer, ao ânimo para continuar trabalhando e tudo mais, é a sanga que sustenta em tudo, em todos os sentidos. Obrigado por ter perguntado, estamos bem aqui. Espero que por aí também. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Monja Patrícia, quer falar? Boa noite. Obrigada pela excelente conversa. Muito bom. Muito bom escutá-lo e é muito perceptível a sua prática sendo manifestada aí nas palestras. É isso mesmo. E vamos treinando. Bom, já são 10:50. Se não tiver mais nada. Olha lá, Glauco, por favor. Eu vi a mão assim.
Na verdade, eu cocei só o nariz, mas eu estava com vontade mesmo de falar, mas eu sou muito introspectivo, tímido, né? Mas, assim, foi uma resposta do Monge Edu a um questionamento que orbita já o meu imaginário nessa prática, né? Que é uma prática que me desafia, né? O Zazen me desafia muito, porque eu não encontro nada de racional nessa prática. E eu fico me perguntando, por que eu faço isso, né? Por que eu fico aqui? E o Monge Edu, ele me deu uma resposta hoje que eu achei fabulosa para essa questão. E aí me veio na cabeça a questão da subjetividade, né? E a subjetividade é algo interessante, porque um sentido, ele é impossível de você passar um sentido para alguém que não tenha vivenciado, né, essa sensação. É como você tentar descrever o gosto de uma fruta muito diferente para alguém. Por mais que você tente, você nunca vai se aproximar desse gosto, a não ser que essa pessoa experimente essa sensação. Aí sim a gente pode conversar e estabelecer um diálogo sobre o gosto dessa fruta. Mas até então é impossível. E é uma coisa que eu sempre imaginei. Por que os livros espirituais, os grandes mestres, sempre trazem metáforas? E aí eu comecei a entender, é por isso, porque ele está descrevendo um gosto de uma fruta que a gente não experimentou, então eles estão tentando isso. E a sua palestra, Monge Edu, me deu uma força enorme para continuar nesse processo, que para mim não tem racionalidade nenhuma, e eu acho que é abandonar essa racionalidade que pode permitir que a Sangha, nós aqui, podemos desfrutar do gosto dessa fruta exótica e diferente. Agradeço. Obrigado. Muito bom. Mais alguma questão? Então eu vou contar um caso. Porque parece tudo assim, é muito trabalho, tá? Mas sempre muito animado, não é? Aí, lá pelas tantas, aparece um camarada com um carro. E o cara queria ficar no mosteiro. Não, que eu sou aluno de fulana e eu moro no carro. Eu moro num carro. E aí, Edu, tem que administrar, inclusive, isso. Depois demos risada desse caos, mas no primeiro momento você fica um pouco tenso, porque você não sabe como moro num carro. Como assim? Moro no carro, vou parar aqui e passar a noite. Não, eu vim aqui e tal, vou ficar aqui, aí eu quero treinar no meio da pandemia. Imagina, isso faz parte também. Risada. É porque, Berti, como a gente que vai vivendo assim, a vida de monge, a gente lida com umas assombrações também, tem que exorcizar uns bichos estranhos. As coisas, né, estranhas, assim, morar num carro, e você tem que administrar, né? Não pode ser muito grosseiro nem nada, mas falar que tem umas regras, tal, não sei o quê. E como faz isso? Gasta energia, faz parte do processo. É que não tem só o outro. Tem esse lado também, às vezes, meio bizarro, assim, de administrar. Enfim, e tantas outras coisas, todas
compondo nossa prática, e é muito, muito legal a gente andar juntos. Realmente é impressionante. Não existe prática sem sanga. Não existe. Não existe. Ah, vou ficar sozinho e tal. Não existe. É junto. Aí cada um fazendo de um jeito. É emocionante quando vê essa tela, assim, o esforço de cada um. E todo mundo... Eu, assim, não sei, fico entusiasmado, tá certo? Até com o budismo, assim, no Brasil, pelo menos na nossa escola, assim, no Zen, você vê no clube de leitura, a dedicação das pessoas, a aplicação, não tem muita soberba, tentando. Você não para ensinar, não é? Como sempre, às vezes, repito o mestre Tokuda falando, não é? Ele confia na mente Bodhi para ensinar, não é? E o que é isso? Aí tem que desenvolver isso, não é? E a gente desenvolve, e o que é o confiar? O confiar é a necessidade de tentar passar o impassável para frente. Aí, por isso que todos os livros ficam parecendo, como se diz, um prefácio. Todos os livros budistas parecem um prefácio de um livro, que nunca é escrito, porque nunca é dito, né? E precisa, como Glauco estava falando, a coisa da fruta lá, estou lembrando aqui, eu gosto de caqui, e estou com água na boca aqui, ó. Não é a época do caqui aqui nessa região. E a gente vai juntos. Como se manifesta? Se manifesta, assim, num ambiente harmonioso, onde as perguntas não é que vai ter a resposta, ou que a resposta vem errada ou certa ou não, mas o conjunto, perguntas, respostas, vai ajudando o amadurecimento da sanga. Você vai fazendo as coisas, não é? Então, como o Edu falou, se dedica, você se aplica aquilo, e tudo mais ou menos já dado, como tem que fazer, que ficou pelo nosso mestre. Ele falava, quando for ensinar uma coisa, tem que saber 10 vezes. E aí fala de 1%, 10%. Né? Então, fala um pouco, mas você tem que se aplicar, portanto. Isso não quer dizer que você vai controlar tudo, não é? Vai controlando junto, é um processo juntos mesmo, juntos, de descoberta, de ganhar intimidade um com o outro, assim, no falar, a intimidade, a metáfora da fruta é muito boa, né? É partilhar uma fruta, e a gente precisa ir se aplicando a isso, não é? As pessoas que se ordenaram para isso, para tentar ajudar a linhagem do mestre, do caminho. A gente tem uma maravilha à disposição, assim, de deixada, trazida pelo mestre Tokuda, uma maravilha de coisas, de textos absolutamente fantásticos. O texto que a monja Elvira leu hoje, assim, de uma beleza aquilo, inacreditável. Então, é isso mesmo, né? Acho que a gente tem que manter essa postura mesmo, de estamos iniciantes, estamos fazendo um curso de licenciatura, estamos no início, então estamos no estágio. É sempre assim. Eu acho bom manter isso, porque não fica aquela coisa, não podemos nos arvorar, sair, não é? Não, tal, sabemos isso, aquilo é sempre um risco mesmo, mas quando a gente compreende que tem sempre esse risco, a sensação que eu tenho, cada vez mais que vejo o Edu falando, é que essa precaução, ela é boa, acaba sendo boa. A gente se emociona, porque tem profundidade. Hoje mesmo falávamos de ontem, da Raquel falando, aquilo é uma beleza. Você ter a chance de ouvir aquilo,
Não é um negocinho, uma coisinha, uma capinha de orelha, fantasia cheia de firula. É uma vida devotada, assim. Então, isso, conversávamos exatamente sobre isso. Isso é o tal do budismo engajado, é isso. As outras coisas, não sei lá o que são as outras coisas, tá certo? Mas esse é a fina flor. Isso é quieto, é como uma água num regato, calmo, assim, devagar, não precisa ter angústias. Como o mestre, como a monja Elvira falou hoje, né, de manhã cedo, ela, lembrando, o mestre Tokuda falando da fala do Buda, da fala de Nyojo para mestre Dogen, vai para o seu país, se enfia na montanha e encontre um ou dois camaradas. Está bom. Camaradas aqui, qualquer pessoa, né? Mulher ou homem. Está bem, mas que sejam sinceros. A questão é essa. E pronto. Aí o caminho começa a andar. Não precisa ter agonia, como água. Lá em cima, né? É lindo isso. Shoji sempre me remete a isso. Lá em cima na montanha, depois não passa mais, não tem para onde ir, só o céu. É isso, meus queridos. Uma boa experiência, uma maravilhosa experiência, isso tudo, viu, Toshin-san? É uma beleza mesmo. Muito bonito. É isso. Parabéns, Toshin, parabéns, meu querido. Vamos descansar, não é? Não é isso? Quer fechar, Toshin? Por favor. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos juntos seguir o caminho do Buda. Isso. Muito bom. Até amanhã. Até amanhã, gente. Até logo. João. Boa noite, obrigado. Não esquece a Rosângela pegar o telefone dela, né, Berti? Ah, sim, é. Rosângela, pode colocar no chat? Você pega, Edu, por favor? Pega. Eu vou aqui para Pode colocar aqui. Isso. Se quiser mandar mensagem direta, Rosângela. Pronto. Vou anotar aqui. Peraí, me encerra. Só um instantinho, estou anotando.